Muito bem. Nós, nesse estudo, nós notamos que o medo ele é uma decorrência de um estado emocional, né? De um impulso, às vezes, que a pessoa recebe vindo de fora, ou uma nota, de uma notícia, né? Que a pessoa fica meio apreensiva, mas de um modo geral é uma manifestação de uma insegurança, entende? Uma insegurança. À medida que a pessoa vai adquirindo autoconfiança, se fortalecendo na sua fé, se autovalorizando, ele vai conseguindo fortalecer as suas energias próprias, né? Podendo lentamente desmascarar o medo que se manifestam de várias formas, como nós já citamos no vídeo anterior, e vamos repassar para podermos gravar bem, né? Em forma de ciúme, olha que interessante. Medo de perda, não é? Medo de perda, né? Inveja, na forma de inveja, entende? Que o indivíduo manifesta claramente, classicamente, a sua insegurança, não é? Ódio. O ódio, o indivíduo não tem aquela capacidade de compreender e muito menos a capacidade de desculpar. Então ele fica raivoso, né? Despeito. O despeito é um indivíduo que realmente se desvaloriza. A sua autoestima está lá embaixo. Então ele tem esse despeito, ele acha que fulano, ciclano, beltrano são melhores, né? Muito bem. Continuando, esse peculiar sentimento de medo destrutivo de forma alguma impede que sucedam os transtornos por vindouros, continua Joana dizendo, né? Razão porque, entre outras, deve ser combatido com toda decisão, desde que retire o prazer de viver. A pessoa fica desmotivada, total e completamente desmotivada diante da vida. A mudança de ótica, em observar por um ângulo diferente, em torno do seu desenvolvimento na emoção, produz a redução de máscaras sob as quais se oculta este danoso inimigo. Verdadeiramente, a pessoa, para se defender, ela cria máscaras inumeráveis, né? Vocês viram, o ciúme, ele tem que se mascarar de alguma forma, o ódio se mascara de outra forma, entende? A pessoa que acaba, por sua vez, sendo despeitada, ela se mascarar por de alguma outra forma, né? Considerar-se que se tem os mesmos direitos de todo ser humano de fazer-se o que lhe aprouver, desde que não agrida os interesses alheios, de proceder-se a escolhas e tornar-se decisões, constitui um passo decisivo para a superação do medo. Autoconfiança. O indivíduo se fortalece, cresce a sua autoconfiança e, por sua vez, ele não tem medo. Vai ter medo do que? De si próprio? O que as pessoas podem fazer para ele? Absolutamente nada. Então é interessante que a gente consiga compreender o valor da vigilância para podermos identificar as nossas fraquezas,
identificando as nossas fraquezas, nós vamos lenta e gradativamente trabalhar para minimizar a ação dessas fraquezas no nosso próprio comportamento. Sermos pessoas que valorizam a vida, que amam a vida, que buscam verdadeiramente viver em plenitude, não é? Quando por alguma razão não sejam essas as melhores e os resultados apresentam-se frustrantes, em vez de desencorajamento, e concluir-se pelos lucros e a experiência da tentativa, ensejando-se um maior campo de habilidades para futuras seleções e ações. Mudar o ângulo. Não vou ficar focado no negativismo, que não deu certo, que isso não foi bom. Não. A oportunidade que eu tive de realizar foi maravilhosa, só que não deu certo. É o exemplo de Thomas Edison. Quantas centenas e centenas e centenas de vezes ele tentou criar e descobrir a lâmpada filamentosa? Milhares. Só que ele não se abateu. Ele continuou, e quando descobriu, ele até fez uma brincadeira em torno do assunto. É o fato da pessoa se colocar numa condição de ser criado por Deus e, como criatura divina, tem todas as possibilidades do mundo para poder realizar os seus interesses, né? O medo de amar, o terrível medo de amar, em face da possibilidade de sofrer, já encontrei vários casos assim. Não tem coragem. Não tem coragem, vou decepcionar, vou sofrer, entende? Eu vou ficar depois preso nas lembranças. É uma pena. O terrível medo de amar, em face da possibilidade de sofrer-se a indiferença ou o desprezo da pessoa anelada, ou mesmo do ideal elegido, que pode não ser compensador. De forma alguma proporciona satisfação, antes deixa tremenda angústia pelo não experimentado, pelo que ficará para sempre como desconhecido que deveria ter sido vivenciado. A pessoa, ela vai se arrepender por não ter vivido a experiência. Todos nós nos arrependeríamos de não ter experienciado um feito e depois chegarmos à conclusão de que aquele feito era e foi maravilhoso. Mas se não tivesse experienciado, como que ele saberia? Hipótese alguma saberia. Ele não teria noção do que, porventura, poderia trazer. Mas quando ele experiencia, quando ele vive a experiência daquele fato, aí ele cresce, porque ele conclui. A conclusão vem das suas próprias ações. Eu consegui, eu vivenciei, eu fiz, eu aprendi. Quando fui para São Paulo trabalhar, isso foi no final da década de 60 para 70. Final da década de 60 para 70, né? Eu já contei um aspecto, mas vou concluindo lentamente os aspectos, né? Meu tio arrumou um emprego e eu fiquei, depois de um determinado período,
com medo de perder o emprego e sofrendo por aquilo que não tinha acontecido, porque eu era muito capaz no que eu fazia. E o meu patrão, Dr. Benedito Silveira, gostava muito de mim. Mas eu ficava com receio, como não era eu que tinha conseguido, vai que eu seja mandado embora, o que eu vou fazer, onde eu vou conseguir, com quem onde eu vou recorrer? É a neurose, entende? Que a gente coloca a mente, se você não for dono da sua mente, ou seja, se você não tiver com as rédeas da sua mente em suas mãos, você padece, você sofre, porque ela é um corcel destemido. Vai por todos os cantos, todos os recantos, todos os caminhos, porque ela tem liberdade, livre acesso em todos os lugares. A mente penetra onde nós queremos e nem aonde que nós queremos. Em todos os lugares você penetra com a sua mente. Por quê? Porque você tem livre acesso na imaginação. E a mente, com isso, viaja campo afora. Voltaremos.